Atenção! Este vídeo contém spoilers pesados do livro Amanhecer na Colheita. Se você ainda não leu ou está no meio da leitura, pare por aqui. A menos, lógico, que queira saber quem vive e quem morre. A cada edição dos Jogos Vorazes, vidas são perdidas, mas nenhuma delas foi tão brutal, emocionalmente devastadora e cheia de consequências quanto as do segundo massacre quaternário. Mas antes, já deixe seu like e se inscreva no canal. Então vamos a todas as principais mortes em Jogos Vorazes, Amanhecer na Colheita. Amanhecer na Colheita finalmente deu aos leitores a chance de explorar a história de Hamish Abernathy com mais profundidade. E há muitas mortes de personagens ao longo dos Jogos Vorazes. Talvez isso já fosse esperado, já que Hamish participa do segundo massacre quaternário, um dos torneios dos Jogos Vorazes mais sangrentos da história de Panem, que tem ali o dobro de tributos, sendo colhidos de cada distrito. A 50ª edição dos Jogos eleva Amanhecer na Colheita a um número maior de mortes do que os livros anteriores. Mas claro, nem todas as mortes importantes ali do livro acontecem na arena. Embora o massacre quaternário ceife muitas vidas, algumas de formas mais brutal do que outras, várias das mortes mais impactantes acontecem antes ou depois do torneio. Há também muitos tributos que perecem sem grande alarde, pois não têm importância na história de Hamish. O fato de haver tantos, mesmo Hamish mal conseguindo identificá-los, é uma prova da crueldade da capital. E as maiores mortes do livro demonstram o quão implacável o presidente Snow e os cidadãos da capital podem ser. Woodbine Chance. Woodbine Chance é a primeira grande vítima de Amanhecer na Colheita, e sua morte dá início aos eventos de toda a prequela. Em uma reviravolta surpreendente, Hamish nunca é realmente escolhido para o 50º Jogos Vorazes. White Carroll e Woodbine Chance são os dois tributos masculinos cujos nomes são sorteados, mas Woodbine tenta fugir, e ele é baleado por pacificadores por desobediência, lançando assim toda a cerimônia da colheita no caos. Infelizmente, Lenore Dove e Hamish chamam a atenção em meio a toda a confusão. Após Hamish tentar defender Lenore dos pacificadores, ele é escolhido para substituir Woodbine Chance, com a única outra opção sendo a morte imediata. Hamish então tem que concordar, e é um tanto surpreendente que ele seja levado para os jogos sem ser colhido. Nesse sentido, a morte de Woodbine Chance cria uma reviravolta inesperada em relação à prequela de Jogos Vorazes. Loella McCoy. Hamish parte para a capital e se alia à sua vizinha, Loella McCoy, já que os dois têm uma relação próxima de anos. Hamish pretende proteger Loella, que tem 13 anos e é bem pequena, mas ela nunca entra na arena. Em vez disso, Loella morre durante o desfile ali dos tributos, quando é acidentalmente catapultada ali da carruagem do Distrito 12. Um fogo de artifício lançado pelo público causa caos e colisões, e até mesmo Hamish é jogado para fora da carruagem. Mas embora ele sobreviva ao impacto, Loella não tem a mesma sorte. A morte de Loella marca uma reviravolta na história de Hamish, no entanto, pois é o motivo pelo qual ele captura a atenção do presidente Snow. Abatido pela perda da amiga, Hamish sequestra uma carruagem e leva o corpo de Loella até os portões da mansão do presidente Snow. Ele então aplaude Snow, essencialmente atribuindo a morte da jovem a ele. Embora esse momento tenha sido cortado da filmagem final do evento, é uma cena poderosa, que dá início a uma rivalidade mais pessoal entre Hamish e Snow. White Carroll. Hamish não presencia a morte de White, já que o outro tributo do Distrito 12 é morto enquanto eles estão separados. No entanto, ver a expressão de Hamish quando os canhões disparam, pois ele ali já aprendeu a respeitar White e a Macy Donner, enquanto se preparam para os jogos. Para piorar a situação, Hamish se sente um tanto responsável pela morte de seus aliados, pois ele decidiu partir sozinho quando o torneio começou. Seu objetivo de invadir a arena é admirável, mas ele se pergunta se poderia ter salvado seus amigos. Hamish descobre que White morreu protegendo Lolo, algo que ele desconfia assim que vê o rosto do ex-tributo no céu. Apesar de vir de uma família que aposta nos jogos, White prova ser uma pessoa decente, e sua morte pesa sobre sua família, já que seu pai tirou a própria vida após a morte de White. E a família de White é apenas um exemplo do terrível impacto que os jogos têm sobre os cidadãos dos distritos. Lolo. Lolo, a substituta de Loella McCoy, entregue ali pelo presidente Snow a Hamish,
Ela passa ali um tempo com Hamish na arena, mas eles não ficam juntos por muito tempo antes que a tragédia a atinja e a faça se juntar aos outros tributos mortos. Sua morte é causada pela própria arena, que contém água, comida, plantas e até mesmo o ar envenenado. Lou-Lou se empolga com as flores escarlates que encontra lá e rapidamente fica claro que elas são venenosas. Ela morre ao colocar o rosto ali nelas. Embora Lou-Lou não seja Louella de fato, Hamish está devastado e furioso com sua morte. E sabendo que a capital provavelmente pode ouvir através ali dos implantes auriculares que foram colocados ali na garota, ele diz aos idealizadores dos jogos: "Vocês são assim, assassinos." E esse é mais um momento poderoso. E fica ainda mais triste quando Hamish se recusa a entregar o corpo de Lou-Lou ao aerodeslizador ali da capital. Mas ele é forçado a fazê-lo quando envia o Bestantes atrás dele. Mas mesmo assim, deixa uma marca. Humbert Lettier. A morte de Humbert é provavelmente a mais horripilante de Amanhecer na Colheita, já que a capital faz questão de punir o filho de Beat pela façanha que ele e Hamish fizeram com o tanque de água. Ele é atacado por bestantes carnívoros, que se parecem com esquilos dourados, e eles parecem programados para atacar apenas ele. Hamish afirma que eles estão destruindo Humbert, e de fato, nada além de ossos resta quando terminam com ele. Beat e Humbert já esperavam que ele morresse ali na arena, mas é particularmente devastador ver o quão terrível é sua morte. A morte de Humbert adiciona uma lenha ali na fogueira da vingança de Hamish contra a capital, e é provavelmente a razão pela qual Beat ainda está trabalhando em prol da revolução ali em Chamas. É de se admirar que a morte de seu filho não o destrua, já que este é um dos momentos mais devastadores do livro prequel de Hamish. Panache Barker. Há vários personagens carreiristas que representam uma ameaça aos tributos do Distrito 12 em Amanhecer na Colheita, mas Panache Barker é o que recebe mais atenção. Ele é indiscutivelmente o mais grosseiro dos tributos do Distrito 1, e ele e Hamish desenvolvem problemas pessoais um com o outro antes de entrarem na arena. Quando finalmente se encontram nos jogos, Hamish é forçado a lutar contra Panache e seus aliados do Distrito 4. Hamish consegue matar os tributos do Distrito 4, mas Maycille atinge Panache com um dardo envenenado antes que ele possa matar Hamish. E assim como todos os personagens carreiristas de Suzanne Collins, Panache não se sai bem quando enfrenta ali um tributo do Distrito 12. Mas assim como os outros livros dos Jogos Vorazes, Amanhecer na Colheita consegue enfatizar o fato de que ele é tão vítima quanto o resto das crianças jogadas ali na arena. Sua morte pode não atingir Hamish e Maycille da mesma forma que as outras, mas matar os tributos diretamente ainda deixa sua marca. Maycille Donner. Tanto Hamish quanto Maycille não conseguiram sair da arena em Amanhecer na Colheita, mas Maycille consegue ir bem longe antes de ser morta pela capital. Ela, Hamish e 2 tributos carreiristas encontram os idealizadores dos jogos na beira da arena. E em um momento de união, Maycille e os carreiristas matam 2 deles. E um aerodeslizador imediatamente revida lançando uma bomba, da qual Hamish e Maycille conseguiram escapar. Mas assim como acontece com Humbert, a capital envia os bestantes atrás de Maycille como uma punição por suas ações. Os bestantes, um tipo de ave aquática de pernas compridas e bicos que parecem lâminas, acabam matando Maycille, adicionando-a à lista de entes queridos que Hamish perde em Amanhecer na Colheita. Felizmente, ele consegue cumprir a promessa que fez a ela e se lembra dela como uma irmã, e não como uma adversária. Mas, com toda a sua coragem, os leitores ficarão tristes ao ver Maycille partir. Welly. Welly é uma das tributos do Distrito 6 de quem Hamish se torna amigo em Amanhecer na Colheita. E apesar de não ter a destreza física de outros personagens, ela chega ao final dos jogos. Hamish encontra Welly após perder Maycille e tenta protegê-la, pois ela está em um estado frágil. Mas embora consiga ajudá-la com a desidratação e a fome, não consegue salvá-la de Silka. Hamish deixa Welly sozinha com a arma de dardos de Maycille, pois está decidida a chegar à cornucópia e causar mais uma explosão, fazer uma cena ali para a capital e, de quebra, matar a última carreirista e transformar Welly em vencedora, pois com a explosão, Hamish também morreria no processo.
Porém, quando Haymitch parte, Silka encontra e mata Welly, garantindo que ela e Haymitch sejam os últimos tributos no 50º Jogos Vorazes. Haymitch fica mais uma vez devastado por perder um aliado e percebe que a imagem de Silka usando seu machado contra Welly o assombrará para sempre. É um momento trágico, especialmente considerando o quão inocente e frágil Welly estava. Silka. Silka é o último tributo que Haymitch enfrenta em Amanhecer na Colheita, e é ela quem participa da façanha do campo de força que conhecemos ali em Chamas. Ela e Haymitch entram em confronto físico depois que ela mata Welly, e ele a obriga a persegui-lo até a borda da arena. No entanto, Silka fere Haymitch gravemente, e ela quase o mata. Ela arremessa o seu machado no momento em que ele cai de joelhos de tanta dor, e o machado atinge o campo de força e ricocheteia de volta para Silka. É difícil sentir pena de Silka no momento, mesmo que ela seja mais uma vítima dos jogos. E sua morte é importante, pois força a capital a salvar Haymitch. Caso contrário, o segundo massacre quaternário não teria um vencedor. A morte de Silka é a última na arena, mas Haymitch enfrenta mais tragédias ao retornar ao Distrito 12. Mãe e irmão de Haymitch. Haymitch sabe que o presidente Snow está de olho em seus entes queridos no final de Amanhecer na Colheita, mas isso não o impede de ansiar por um reencontro com a mãe e seu irmão Sid ao retornar ali para o Distrito 12. No entanto, esse feliz reencontro nunca acontece, pois os dois morrem em um incêndio no dia do retorno de Haymitch. Considerando os comentários de presidente Snow a Haymitch, o incêndio é claramente um ato intencional de vingança, mas não há provas e o Distrito 12 considera que foi um acidente. Mesmo assim, as mortes da mãe e do irmão demonstram o quão longe Snow está disposto a ir para punir tributos que desrespeitam ali os padrões. E considerando a pouca idade de Sid, Amanhecer na Colheita repete a maior tragédia da família Everdeen, a morte de Prim. Essa perda dá a Katniss e Haymitch mais um ponto em comum, mesmo que a morte de Prim não tenha sido causada por Snow. E as mortes da mãe e do irmão de Haymitch o assombram por muito tempo depois de acontecerem. Eles também não são as únicas vítimas da fúria de Snow. Lenore Dove. O presidente Snow também mata a namorada de Haymitch, Lenore Dove, ali no final da prequela de Jogos Vorazes. E ele o faz de uma forma mais previsível do que um incêndio. Sabemos que Snow adora envenenar seus inimigos e usa veneno para matar Lenore Dove. Sabendo que Haymitch gosta de levar balas de goma para Lenore, Snow coloca um saco delas, ou no caso mais manda colocar, um dos pacificadores, camuflar ali esse saquinho de gomas. Então esse saquinho de balas foi colocado ali do lado de fora da casa dela. Ela e Haymitch não percebem o que são até que Haymitch percebe sua distinta coloração, que é vermelha, e ela gostava mais das coloridas. E quando ele percebe esse detalhe, já é tarde demais. O último desejo de Lenore para Haymitch é que ele encontre uma maneira de impedir os jogos e a colheita. E é isso que o impulsiona a seguir em frente e adentrar a história original de Jogos Vorazes. A morte dela também o devasta completamente, levando-o a afastar todos os outros amigos de sua vida. Ele teme que a capital machuque alguém próximo a ele. Então ele se isola após um envenenamento de Lenore. E essa é facilmente uma das mortes mais impactantes em Amanhecer na Colheita, embora todas doam de maneiras diferentes. E essa sequência de mortes transforma Amanhecer na Colheita em uma prequela sombria, violenta e profundamente emocional, revelando as feridas invisíveis que Haymitch carrega nos livros principais da saga. As perdas, somadas à brutalidade da arena e à tirania do presidente Snow, ajudam a moldar o mentor ácido e amargo que conhecemos em Jogos Vorazes. Agora, dessa lista aqui, qual você achou a morte mais brutal? Deixa aqui nos comentários, tá bom? E não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Então, imortais, como sempre, até a próxima!